Bom dia para todos, paz do Senhor Jesus, uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Eu te convido a tomar a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 5. Apocalipse 2, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora nós vamos ler, no capítulo 2 ainda, o verso 16. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 2, 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais um versículo, agora no capítulo 3, nós vamos ler o verso 11. Apocalipse 3, 11. Diz assim a palavra de Deus: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, guarda o que tem, conserva o que tens, para que ninguém tome, ou para que ninguém roube a tua coroa. Oremos ao Senhor. Querido Deus, graças te damos por tua palavra, porque a tua palavra é a nossa lei, e a tua lei é perfeita, ela refrigera a nossa alma, ela dá sabedoria aos simples, e os teus mandamentos são retos e alegram o nosso coração. Estamos felizes mais uma vez por estarmos meditando nas coisas do Senhor, nas coisas do céu, da tua palavra, que te agradecemos por isso, Pai. E pedimos que o Senhor dá-nos a iluminação do teu Espírito Santo ao nosso coração, para que possamos compreendê-la e colocá-la em prática. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Nós iniciamos domingo passado, não sei quantos de vocês se lembram, uma reflexão baseada na oração de Moisés. Uma reflexão baseada na oração de Moisés, no Salmo 90, especificamente no versículo 12, onde Moisés clama a Deus por sabedoria. E ele diz ali no verso 12 do Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E fizemos uma pergunta: como é que se conta os nossos dias, para que alcancemos coração sábio? E uma das respostas é, começamos com o primeiro tópico, de como viver com sabedoria, é lembrar as coisas boas que nós fizemos na vida. Todos nós já fizemos muitas coisas boas na vida. Se você der uma rebobinada aí na tua mente, você vai ver que você já fez muitas coisas para Deus, até mesmo antes que você buscasse a Deus para a tua vida. Isso é agradável demais. Isso gera fé no nosso coração, isso gera alegria, isso gera gratidão, isso gera uma convicção de que Deus sempre esteve com você. Até mesmo antes que você buscasse a Deus, você vai reconhecer que Deus já estava com você, que Deus já estava agindo na tua vida. E o segundo tópico que nós pensamos então sobre como contar nossos dias,
como viver com sabedoria é avaliar a nossa história, fazer uma avaliação da história da nossa vida. Isso já não é tão agradável mais, já não é tão satisfatório, porque isso implica em lidar com os nossos erros, isso implica em lidar com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas frustrações, com as nossas decepções, com decisões erradas que tomamos na vida, com feridas da nossa alma. Mas isso é necessário. Nem tudo do passado nós devemos esquecer. As coisas ruins, sim, não devemos ficar lembrando das coisas ruins, não. Mas há muita coisa do passado que nós devemos lembrar e também corrigir, consertarmos coisas que erramos no passado, pecados que cometemos e que não devemos praticar mais, em nome de Jesus. E hoje eu quero pensar com você em um terceiro tópico sobre como viver sabiamente, que é amar a correção de Deus. Diga comigo, amar a correção de Deus. Isso é agradável? Não muito. Quem é que gosta de ser corrigido? Muitos não gostam, mas é necessário. É bom quando Deus nos corrige. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor corrige aquele que ama, a quem ele ama, e ele açoita a todo aquele a quem ele recebe por filho. É a palavra de Deus. E no verso 7, ele diz assim, faz uma pergunta: qual é o filho que o pai não corrige? Qual o filho que o pai não corrige? Então, queridos, dentro dessa realidade que todos pecaram, a Bíblia diz isso em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos da glória de Deus, da graça de Deus. A maior virtude, portanto, é aceitar a correção de Deus. É uma coisa gloriosa quando você passa a gostar de ser corrigido por Deus, a você amar a correção de Deus, porque é para o teu próprio bem. Amém? Então não fique triste quando Deus te corrigir, não fique aborrecido quando Deus puxar a tua orelha. E Ele faz isso com cada um de nós, e glória a Deus, porque Ele faz isso, ainda bem que Ele faz. Então, depois de avaliarmos a nossa história, é preciso que a gente faça uma correção dos nossos caminhos, ok? Primeiro, então, você lembra das coisas boas que você já fez na vida, e você já fez muitas coisas boas na vida. Depois, então, você faz uma avaliação da tua história. Trata-se de lidar com as coisas ruins do passado, lidar com as feridas, com os pecados, com os erros, com os defeitos, com as decepções que tivemos, com as frustrações que tivemos na vida. E depois, em terceiro lugar, você passa a gostar da correção de Deus. Você passa então a amar a correção de Deus. Existem muitas pessoas que se sentem muito culpadas. Há muita culpa na cabeça, na mente de muitos cristãos. Uma culpa que não deveria existir. Por quê? Porque se houve um arrependimento, houve uma confissão de pecados, o que a Bíblia diz? Que Deus lança no mar do esquecimento. Ou seja, pecado arrependido,
pecado confessado é pecado apagado por Deus. Deus não se lembra mais. Mas infelizmente, muitos cristãos, mesmo depois de se arrepender de seus pecados, mesmo depois de ter confessado seus pecados, ainda conserva aquela culpa na mente. Fica carregando aquele peso que Deus já o tirou. Deus já libertou, Deus já perdoou, Deus já lançou no mar do esquecimento, mas a pessoa não consegue esquecer. Então existe, infelizmente, muito disso. E o inimigo, nosso adversário, o acusador, a Bíblia diz em Apocalipse 12:10 que ele é o nosso acusador, ele se aproveita nesse momento. E vem, então, parte com toda a acusação para cima da gente. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Que Deus nos dê graça para discernirmos essa questão. E não andarmos mais com peso, com acusação na mente, carregando uma culpa que Deus já levou, que Deus já perdoou. Jesus morreu para isso, para nos dar o alívio, para nos dar o perdão, para que possamos viver aí com alegria, com liberdade no Espírito Santo de Deus, e não carregando um fardo, não carregando uma culpa. Por exemplo, quando Paulo fala do princípio da ceia, da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 18, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que Paulo está dizendo? Examine-se primeiro, e depois tome da ceia. Ele não diz assim, examine-se o homem e não tome da ceia. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma da ceia. Tome do pão, tome do cálice. Não existe a possibilidade de alguém se examinar e não participar da ceia. E é comum, às vezes acontece, as pessoas chegam para a gente e dizem assim: pastor, em dias de ceia, hoje eu não vou tomar a ceia, eu não estou em condição, eu estou em pecado, hoje eu não vou participar da ceia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome do pão, tome da ceia, tome do cálice. Não existe essa possibilidade de não participar da ceia. É justamente para isso que Paulo ordena: antes da ceia, faça um exame. Você vai se examinar para quê? Para se arrepender, para confessar. E daí você pode e deve participar da ceia com gratidão e com alegria. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos, a única alternativa que Deus nos dá na Santa Ceia é de se corrigir, é fazer um conserto com Ele, é de você acertar a sua vida com Ele. E não se trata de continuar caminhando, de continuar perseverando sem resolver a nossa vida. Não. Trata-se de você continuar a caminhada com Deus, com a tua vida resolvida com Deus, sem nenhum peso, sem nenhuma acusação. Foi justamente para isso que o Senhor Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Diga graças a Deus. Então, olhando para a oração de Moisés, no Salmo 90, verso 12, quando ele pede por sabedoria, quando ele diz ao Senhor: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olhando então para essa oração dele, nós vemos que há uma grande diferença entre viver e viver com sabedoria. Uma coisa é você viver a vida, outra coisa é você viver com sabedoria. E viver a vida por viver não faz sentido. Não tem graça nenhuma a gente viver a vida aqui nesse mundo só por viver. Como diz a música do Roberto Carlos, vivendo por viver. Não tem graça, não tem sentido. E lamentavelmente muitos estão por aí
vivendo uma vida sem sentido, vivendo a vida apenas por viver, vivendo a vida tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem graça, não tem sentido. Trata-se então de viver uma vida com sabedoria, com a graça de Deus, com a presença de Deus, uma vida com propósitos. Por que você acha que tem tantos cristãos estacionados, caídos? Por que você acha que tem tantos cristãos parados à beira do caminho? Porque eles têm tentado viver uma vida de altos e baixos. Uma vida de uma rotina de altos e baixos. Um dia cheios do Espírito Santo, um dia cheios de glória a Deus e aleluia, outro dia para baixo, em depressão, uma vida triste. Sim, muitos vivendo uma rotina de altos e baixos. Por que muitos cristãos sobem a um determinado ponto na vida espiritual e depois entram numa decadência? Justamente por tentar viver uma vida sem propósitos, uma vida sem sentidos, uma vida debaixo de acusação do inimigo, de pecados muitas vezes já confessados, já arrependidos, mas que a pessoa não consegue se libertar, não consegue sair daquilo. Por tentar viver uma vida sem resolver situações críticas. Às vezes a pessoa está tendo situações críticas na vida dela, mas ela vai tentar continuar vivendo com aquela situação crítica sem resolver aquela questão. Todos nós precisamos resolver a nossa situação com Deus, resolver nossa vida diante do altar do Senhor. Porque a pessoa, em algum momento da sua vida, rejeitou a correção de Deus. Em algum ponto da vida, em algum momento da vida, rejeitou a disciplina de Deus. Não aceitou a correção. Insistiram em prosseguir no erro, insistiram em prosseguir uma vida sem se corrigir com Deus, sem se acertar com Deus. E não adianta a gente querer tentar fugir. Não tem como fugir de Deus. Ouça bem o que a Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 32 e no verso 23. A Bíblia diz assim: saiba, porém, que o teu pecado há de te encontrar. O teu pecado vai te achar. A palavra de Deus que diz, em algum momento, em algum lugar, se eu tentar fugir, lá na frente, o meu pecado vai me encontrar, o meu pecado vai me achar. Hoje é uma manhã de concerto com Deus, amém? Quantos querem fazer um concerto com Deus? Quantos precisam fazer um concerto com Deus? Eu sou o primeiro. Preciso de um concerto com Deus na minha vida, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, queridos? A Bíblia está falando que as consequências de uma ação errada não tem como evitar as consequências ruins, os danos. O teu pecado há de te achar, teu pecado há de te encontrar. As consequências de uma ação pecaminosa, de uma ação errada, vai acontecer, não tem como evitar. É uma advertência de Deus, é uma advertência do Senhor, que o Senhor Jesus vai ratificar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 2, quando ele diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, precisamos cada dia fazer um concerto com Deus e seguir livres
sem nenhum peso, sem nenhuma condenação, porque Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então precisamos a cada dia, a cada manhã, estarmos em Cristo Jesus e tocar a nossa vida em Cristo Jesus, sem nenhuma acusação. Porque, queridos, um pequeno desvio vai levar a pessoa a um lugar que ela nunca imaginava que ela pudesse ir. Um pequeno desvio vai tomar um rumo que a pessoa jamais imaginava. Há um médico, psiquiatra muito famoso, cristão, pastor, e ele esteve recentemente na cidade pregando para nós, os pastores de Ribeirão Preto. E ele disse: por que há tantas pessoas que entram num estado de esgotamento? E principalmente tantos cristãos também entram num determinado estado de esgotamento, porque estão acelerando as suas vidas, mas com o freio de mão puxado. Pensa num carro que o motorista está pisando no acelerador, está mandando força no motor, mas o freio de mão está puxado. Uma hora vai ferver, uma hora aquilo vai dar problema. É preciso soltar o freio de mão. Há um hino que diz assim: solta o cabo da nau. A nau é uma embarcação, o cabo da nau é aquela corda que o timoneiro, que o comandante lá do navio amarra o barco no cais. Então solta o cabo da nau, da tua vida. Solta o cabo da embarcação, deixa o barco fluir livremente. Solta o freio de mão do carro. Há muitos cristãos tentando levar uma vida acelerando, mas com o freio de mão puxado. Interessante, queridos, que Deus pede muito pouco para nós. Lembra da parábola dos talentos? Que é que Jesus disse? Jesus diz assim aos obreiros que foram fiéis, aos trabalhadores que foram fiéis. Ele disse assim: muito bem, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco. É pouco que Deus pede para nós. Ele pede muito pouco de mim e de você. Na verdade, duas coisas apenas. Duas coisas. As mais simples é o que Deus pede: a meditação na palavra e a oração. E quando você pratica essas duas coisas tão pouco, tão simples que Deus pede, a meditação na palavra e a oração, você vai estar cumprindo com todos os demais mandamentos do Senhor. Não é pouco que Deus pede para nós? Duas coisas: meditação na palavra e a oração. O Conselho Federal de Farmácia tem apontado que a venda de psicotrópicos, a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor tem crescido, continua crescendo assustadoramente, ano após ano. Isso significa que há muita gente acelerando nas suas vidas, porém com o freio de mão puxado. Em 2023, as vendas de psicotrópicos foram 11% maiores do que 2022. Em 2024 se repetiu. As vendas foram maiores, 11% novamente, maiores do que 2023. E assim a cada ano vai aumentando, vai crescendo a venda desses medicamentos. Importante a gente lembrar que
O cansaço é uma coisa bem diferente do estresse. A psiquiatria ensina para nós que o cansaço é um resultado de um esforço que você fez por um trabalho que você realizou, por uma coisa útil que você fez. O estresse, ao contrário, é o resultado de um esforço inútil que você fez. E como é que você resolve a questão do cansaço? Descansando. Uma boa noite de descanso. Você resolve a questão do cansaço físico, que você fez um trabalho, uma coisa útil. E o estresse é diferente. O estresse demanda um tratamento, demanda uma mudança, uma restauração. Que Deus nos ajude. Há muita gente estressada e se voltando apenas para os medicamentos, apenas para os remédios. Que Deus nos ajude, queridos. Não que seja errado tomar remédio, Deus usa dos medicamentos também, mas precisamos discernir entre cansaço, estresse, são coisas diferentes. Não devemos, portanto, ignorar totalmente o passado. Muitos dizem assim: ah não, passado é passado, você tem que esquecer, deixa para lá. Não, tem coisas que devemos deixar para lá sim do nosso passado. Paulo diz em Filipenses, lá no capítulo 4, no verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tem coisas do passado que eu preciso esquecer sim, deixar lá no passado. Mas tem coisas do nosso passado que precisam ser resolvidas. Tem muita coisa do nosso passado que precisa ser tratada. Amém, queridos? Deus diz assim através do profeta Isaías, no capítulo 61, no verso 4, que é preciso restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. É preciso restaurar lugares antigamente assolados de geração em geração. Ou seja, é preciso reconstruir determinadas áreas que foram assoladas. É preciso revitalizar determinadas áreas que foram danificadas. Não devemos ignorar totalmente o passado. Tem coisas que sim, mas tem coisas que precisam ser tratadas. O próprio Jesus está dizendo, você leu comigo em Apocalipse 2, verso 5: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, lembra de lá onde você caiu, onde você errou, onde você pecou, faz um conserto com Deus e volta à prática das primeiras obras. Segue o teu caminho, em paz com Deus, em harmonia com Deus. Amém, queridos? Aliás, quando nós meditamos nas 7 cartas do Apocalipse, que o Senhor Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia, tratando cada pastor de cada igreja como anjo da igreja. É assim que Jesus trata cada pastor de cada igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, e assim a cada igreja, a cada carta que o Senhor Jesus enviou para cada igreja, tratando cada pastor de anjo. Se nós quisermos dar uma ênfase ao conteúdo de cada uma das cartas, a gente pode dizer tranquilamente que o Senhor Jesus está dizendo de arrependimento, de um conserto com Deus,
de um quebrantamento. Como ele diz aqui para Éfeso: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Fala de arrependimento, de correção. E quando nós falamos daquilo que o Senhor Jesus está dizendo para a igreja, ou para as igrejas, não estamos falando de outra coisa, a não ser de nós. Quando Jesus fala para a igreja, está falando para cada um de nós. Diga glória a Deus. Então, essa exortação que ele faz para Éfeso, em Apocalipse 2:5, ele está dizendo: não ignore o teu passado. Não ignore totalmente o teu passado, não. Não continue vivendo do jeito que você está vivendo. Não continue assim, dessa maneira. Porque senão, ele faz uma advertência: o seu castiçal será removido. O teu candeeiro será removido. Ou seja, a tua luz vai apagar, se você insistir em continuar do jeito que está. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, mas não fica lá chorando. Volta à prática das primeiras obras, segue o teu caminho. Diga glória a Deus. Aí ele diz para a igreja de Pérgamo o seguinte: toleraram a doutrina de Balaão. Vocês, cristãos de Pérgamo, toleraram essa doutrina demoníaca de Balaão, essa doutrina demoníaca dos nicolaítas. E ele diz basicamente a mesma coisa, no capítulo 2, no verso 16, que você leu comigo: arrepende-te, senão eu vou pelejar contra vocês com a espada da minha boca. É uma palavra dura, é uma palavra forte, mas graças a Deus, que é Deus corrigindo a igreja dele. Arrepende-te, senão eu vou pelejar contra vocês com a espada da minha boca. Note, não é o diabo que vai parar a obra de Deus, é o próprio Deus que está dizendo: se você não se arrepender, eu vou pelejar contra você com a espada da minha boca. Já para a igreja de Tiatira, ele diz assim, preste atenção, em Apocalipse 3:11, você leu também comigo: eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Olha, eu venho, eu não vou demorar, conserva aquilo que você tem, ou seja, a tua fé, a tua comunhão com Deus, a tua intimidade com Deus, o teu devocional com Deus. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. E aqui nós temos mais um versículo da palavra de Deus que joga por terra a doutrina da predestinação. A predestinação diz que uma vez salvo, salvo para sempre, você não perde a tua salvação. Não. Guarda o que você tem, conserva o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Está falando da tua salvação, a coroa da glória. Então há alguém que rouba, que pode roubar a tua coroa. E você sabe quem é o ladrão que rouba. Você sabe quem é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então guarda o que você tem, conserva o que você tem, preserva bem aquilo que você tem, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Amém, queridos? Deus está dizendo o seguinte para nós, para mim e para você a palavra: persevera, continue, não desista das promessas de Deus. Segue o teu caminho com Deus, não negocie os teus princípios, não negocie teus valores. Guarda o que tem, conserva o que você tem. Amém? Guarda a tua fé. Já para a igreja de Laodiceia, ele diz assim,
no versículo 18 de Apocalipse 3, você leu também comigo: aconselho-te de mim, compres ouro refinado. Perdão, acho que nós não lemos esse verso no início, mas eu vou ler para você. Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, e colírio para que vejas. O que Jesus está dizendo? Adquire de mim ouro refinado no fogo. Primeiro fala que não é fácil. Não é fácil a caminhada com Jesus. Ninguém ignora isso. Todo mundo sabe. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, não desistam. Creiam em mim, confiem em mim. Eu venci o mundo. Então, adquirir ouro puro refinado no fogo fala da fé, fala de uma pureza espiritual. E depois ele diz: para te enriqueceres. Não é enriquecer de dinheiro, mas está falando de uma riqueza espiritual. Amém, queridos? E Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 19, você conhece o texto que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para vós outros tesouros no céu, onde ferrugem e traça não corroem, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver o meu tesouro, aquilo que for o meu tesouro, meu coração vai estar naquilo. Se o meu tesouro for bens materiais, terras, meu coração estará nas terras. Se o meu tesouro for ouro, meu coração estará no ouro, na prata. Se o meu tesouro for carros, o meu coração estará nos carros. Então, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não acumule para você tesouros na terra. Traças e ferrugem corrói, ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para você, ajunteis tesouros no céu. Traça e ferrugem não corroem, ladrões não escavam e nem roubam. Diga glória a Deus. Depois então Jesus diz: compre roupas brancas. Não está falando da gente vestir só de branco. Não está falando de roupas no sentido literal, mas está falando de uma pureza espiritual, de uma inocência espiritual. Adquira essas vestimentas brancas. E depois ele diz: compre colírio para os olhos, para que vejas. Ou seja, adquira uma capacidade para você ver com clareza as coisas espirituais, para que você possa ver e discernir as coisas espirituais, as coisas que são de Deus, as coisas que são de Satanás, para que você não seja iludido, para que você não seja enganado pelas aparências das coisas que são de Deus, mas na verdade não são de Deus. Então nós precisamos desse colírio espiritual para os nossos olhos, desse colírio bendito para compreendermos as verdades espirituais, porque o diabo cega. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? É Satanás. Ele cega o entendimento das pessoas. Diga: Senhor, me ajude. Então não fique chateado quando Deus corrigir você. Não fique aborrecido quando Deus te dá ali uns puxões de orelha. Talvez
o maior segredo seja esse, para nós: amar a correção de Deus, amar a disciplina de Deus. Mas há um quarto tópico, há um quarto ponto aqui, eu concluo a mensagem com esse, que é cultivar o nosso caráter. Diga comigo, cultivar o caráter. Fala de uma fidelidade. Fala da gente zelar pelo nosso caráter. Você regar o teu caráter todos os dias, como se rega uma plantinha sensível. Zelar, cuidar do caráter. Porque o caráter é a nossa vitória espiritual sobre a nossa natureza carnal. Isso é o caráter. É a tua vitória espiritual sobre a carne, sobre a natureza carnal. Caráter é uma vida guiada por princípios. Uma vida norteada pelos propósitos de Deus, pelos princípios de Deus, com responsabilidade. Isso é caráter. Caráter é aquilo que nós somos. É tudo aquilo que nós somos. Tanto nos momentos grandiosos, como também nos pequenos momentos. Como nos detalhes também, nas pequenas coisas também. Porque, queridos, a repercussão de um mau caráter de um crente é muito maior do que a repercussão de um mau caráter de um ímpio. Quando um ímpio tem uma atitude de mau caratismo, as pessoas olham e falam assim: mas o cara é um mau caráter mesmo. Esperar o que de uma pessoa dessa? Mas quando é uma atitude de mau caráter de um crente, é muito diferente. Porque todo mundo vai olhar e vai dizer: olha o que fulano fez. Olha o que aquela fulana fez. E é crente. Entende? Então, quando diz para não ficar chateado, não fique aborrecido, não desmaies, essa é a palavra de Hebreus, não te desmaies quando for corrigido por Deus, porque Deus corrige aquele que ama e disciplina todo aquele a quem Ele recebe por filho. Está falando disso. Caráter é aquilo que nós somos. É como reagir diante de uma situação difícil. Como reagir diante das provas. Como reagir diante das tentações, que são muitas em nossos dias. Como reagir diante de você mesmo, quando você está sozinho. Naquele momento que você está só lá em casa, lá no seu quarto. Aliás, se formos ver bem, nós nunca estamos sozinhos. Espiritualmente falando, você nunca está sozinho. Amém? Os olhos de Deus estão constantemente sobre nós. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus procura pelos fiéis da terra. E fiéis da terra, que Deus fala na sua palavra, é uma mercadoria que está em extinção. É algo, infelizmente, é algo que está em extinção nos nossos dias. Ouça bem o que Davi diz no Salmo 101, no verso 6. Ele diz assim, Deus falando, através de Davi: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Então os olhos de Deus estão passando por toda a terra, procurando pelos fiéis para que habitem com Ele. E se tem uma outra coisa que nós podemos dizer que é ênfase nas 7 cartas que o Senhor Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia,
Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Uma outra coisa que há de ênfase ali é uma busca de Deus por pessoas fiéis. Quando você medita na palavra de Deus, nessas 7 cartas, especificamente nas 7 cartas do Apocalipse, é uma busca intensa de Deus por pessoas que sejam fiéis a Ele. E a fidelidade a Deus não é coisa dos nossos... A infidelidade a Deus não é coisa dos nossos dias, não. A fidelidade a Deus já era uma coisa rara nos tempos de Davi também. Não, infidelidade a Deus não é coisa só dos nossos dias, não. Já nos tempos de Davi. Porque ele faz um clamor quando escreve o Salmo 12, no verso 1. Ele faz um clamor a Deus, dizendo assim: Senhor, socorre, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Davi fazendo um clamor a Deus por homens fiéis: socorre, Senhor, já não há mais homens fiéis a Deus. Interessante que o Salmo 15 completa o 12. Ele faz esse clamor no Salmo 12, e quando chega no Salmo 15, Deus vem e se revela para Davi. Deus traz uma resposta ao clamor dele, e diz assim no verso 1. Ele pergunta para Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem há de morar no teu santo monte? E Deus então começa a descrever o caráter que ele está procurando. Deus apresenta uma lista do tipo de pessoas, de fiéis, de caráter que Deus está procurando. E ele diz então, respondendo ao clamor de Davi, Deus diz no verso 2: aquele que vive com integridade. Esse é o tipo de fiéis a Deus, esse é o tipo de caráter que Deus está procurando. E ele continua: aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade de coração, aquele que não difama com a língua, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que não lança injúria contra o seu vizinho, aquele que despreza os malvados, mas honra aos que são tementes a Deus, aquele que não empresta o dinheiro com usura. O que significa emprestar o dinheiro com usura? Significa emprestar o dinheiro com juros exorbitantes. Aquele que não faz suborno, tanto o que dá suborno quanto o que recebe suborno, Deus abomina. Deus está dizendo aqui, esse é o tipo de pessoas que Deus procura. Aquele que promete e cumpre, mesmo que isso lhe traga prejuízo, mesmo que isso lhe traga alguma perda. Mas a pessoa pensa: puxa, eu prometi tal coisa, mas isso vai me dar prejuízo, isso vai me trazer perda, mas eu prometi, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. É o tipo de caráter que Deus procura. Aquele que não empresta com usura, que não aceita suborno. E ele conclui dizendo assim: quem deste modo procede, jamais será abalado. Amém. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Amados, eu creio que todos vocês conhecem a história da destruição de Sodoma e Gomorra. 2 cidades que Deus destruiu, fazendo cair fogo e enxofre do céu, porque o pecado dessas 2 cidades chegaram até o céu. O pecado dessa cidade, pecado de depravação de Sodoma e Gomorra, o pecado da imoralidade sexual de Sodoma e Gomorra, chegou até o céu. Então Deus
destruiu, dar cabo dessas duas cidades. Mas antes de subverter essas duas cidades, Deus vai ter uma conversa com Abraão. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu não tenho outra alternativa. Sodoma e Gomorra tem que ser destruída, essas duas cidades. O pecado delas chegou ao extremo, chegou ao limite, ao máximo. E Abraão começa a interceder a Deus por essas duas cidades, porque ele tinha parentes lá. Então ele diz para Deus assim: Deus, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor não destrói o ímpio junto com o justo, o Senhor não vai fazer isso. Se o Senhor encontrar por acaso 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor poupa essas duas cidades? E Deus falou: Abraão, sim, por amor dos 50 eu poupo as duas cidades se houverem 50 justos lá. Abraão disse: Senhor, e se houverem 45? O Senhor falou: tudo bem, eu perdoo a cidade, eu poupo a cidade. E Abraão começa a pichinchar com Deus e diz: Deus, e se houverem 40 justos? Deus falou: por 40 justos eu poupo. Deus, e se houverem 30 justos? Deus disse: por 30 justos eu poupo as duas cidades. Mas não havia. Deus, e se houverem 20 justos? Abraão, por amor aos 20 justos eu poupo essa cidade. Deus, e se houverem 10? Deus disse: Abraão, por amor aos 10 eu poupo essas duas cidades. Mas não havia nem 10 justos nas duas cidades. E o final você conhece. Deus fez cair fogo e enxofre do céu. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Deus livrou ao justo Ló, que estava lá, sobrinho de Abraão, com sua família, e todo o resto foi destruído. Ali na região do Mar Morto hoje, nem capim não nasce. Queridos, o que traz a destruição de uma sociedade, o que traz a destruição de uma cidade, de uma nação, de um povo, não é o aumento dos ímpios, não é o crescimento dos ímpios. O que traz a destruição de uma sociedade é a ausência dos justos, é a falta de justos. Porque o justo, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. Jesus quem diz isso. Então você é um grãozinho de sal que está ajudando a temperar o mundo. Amém? Você é um grãozinho de sal, você é uma faísca no fogaréu de Deus que está ajudando a iluminar o mundo. Com o pouco que você tem, que não é pouco. Pode parecer pouco, mas não é. Para Deus, tem muito valor. Tem um sentido enorme. Ainda que você pense que a tua fé é muito pequena. Que o que você faz para Deus é muito pouco. Para Deus tem um valor gigante, extraordinário. Guarda o que você tem. Conserva o que você tem. Eu venho sem demora. Guarda. Conserva. Preserva. Para que ninguém roube a tua coroa. Diga graças a Deus. Curvemos nossas frontes. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua Palavra, por essa reflexão tão simples que fizemos da Tua Palavra, tão breve, mas eu creio que assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor falou também ao coração dos meus irmãos.
Senhor, assim como Moisés orou, clamando ao Senhor por sabedoria, nós também nesta manhã te pedimos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ó Deus, e nós entendemos, nós compreendemos que isso implica em sermos bem-sucedidos naquele dia em que teremos que prestar contas ao Senhor daquilo que fizemos com essa vida que o Senhor nos deu. Senhor, ajuda-nos a lembrar os nossos feitos bons, as coisas boas que fizemos em nossas vidas. Quanta coisa boa, Senhor, que nós praticamos e muitas vezes esquecemos. Quantas coisas boas fizemos mesmo antes de estarmos buscando ao Senhor. Isso é agradável, Senhor, porque gera fé em nós, gera gratidão, gera esperança, gera em nós uma convicção de que o Senhor sempre esteve conosco, ó Deus. O Senhor nunca nos deixou. Ó Deus, ajuda-nos a olhar para a nossa história e fazer uma avaliação, corrigindo o nosso coração. Ó Deus, encarando nossos pecados, nossas feridas, nossos traumas, as decepções que sofremos, as traições, as frustrações, mas colocando tudo diante do altar do Senhor, para que haja uma cura. Muito obrigado, Jesus, e que possamos tomar posse da bênção, do perdão, da cura, sobretudo da cura espiritual, da cura emocional, para que possamos viver livremente, com alegria na presença do Senhor, sem murmurar, sem reclamar, mas liberando sempre palavras boas, palavras de bênção. Ó Deus, ajuda-nos a amar a correção do Senhor, a não ficarmos chateados quando o Senhor vier nos corrigir, quando o Senhor nos disciplinar, porque o Senhor corrige como um pai que ama, o Senhor corrige aos seus filhos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a cultivar o nosso caráter, a zelarmos, ó Deus, pelo caráter, a fortalecer o nosso caráter cada dia, buscando a Tua face, a Tua presença, orando, louvando, cantando os Teus louvores, cantando a Tua palavra que nos edifica, regando o nosso caráter, porque os dias são maus. Sim, ó Deus, vivemos dias de grandes tribulações, de grandes tentações, fortes tentações, e precisamos desesperadamente da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. E daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pega suas mãos para Deus. Pai Santo, Pai querido, graças por esse momento. Eu oro, Pai, por cada membro, por cada família. Eu os abençoo e consagro a Ti essa semana, Pai. Oro por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel. Oh Deus, oro pelos enfermos nesta hora e peço a bênção e a cura do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Dá glória a Deus e aplauda ao Senhor. Amém.